Hoje, no Fora de Curva, além do resumão semanal e das crônicas, já que estamos chegando no final de semana, sexta-feira, gente, vamos aproveitar, vamos tratar também da questão da inflação pelo IPCA 15 de março agora. Estão falando que desacelerou, mas a coisa não é bem assim. Nós temos um grande risco, um grande problema pela frente em termos de inflação aqui no Brasil, e eu vou explicar tudinho nesse vídeo. Então vamos embora para o vídeo, porque só depois dele é que o Brasil decreta oficialmente início do final de semana. E lembrando, para quem já me esqueceu ou quem ainda não me conhece, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Vamos começar então com o nosso resumão semanal. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, quando nós analisamos os principais indicadores que vão sair no decorrer da semana, eu tratei de dois assuntos. O primeiro foi o ministro da Justiça, senhor Flávio Dino, que acatou as reivindicações das famílias e dos presidiários no Rio Grande do Norte para mais mordomias, mais benesses dentro das celas das prisões. Olha, a avaliação que nós fizemos naquele momento foi a seguinte: sim, os presidiários, mesmo fazendo todas as cacas que fizeram, têm direito a um mínimo de decência para sobreviver dentro de uma cela. Mas a outra questão foi a seguinte: ceder para vandalismo, ceder para terrorismo é uma péssima política de Estado. Logo, logo, famílias de presidiários e organizações criminosas de outros estados da federação provavelmente vão fazer o mesmo movimento feito no Rio Grande do Norte para conseguir algumas concessões para o conforto daqueles que veem o sol nascer quadrado. E isso significa o quê? Perda do poder do Estado frente às pessoas que vão contra a lei. É muito grave, é muito perigoso isso. O segundo assunto do vídeo daquele dia disse respeito ao aumento do imposto de importação anunciado pelo governo federal dos pneus de carga e das resinas plásticas. E isso vai prejudicar muito as cadeias produtivas aqui do Brasil e impulsionar a inflação. Vamos lembrar, pneu de carga são aqueles que fazem o transporte da maioria dos produtos brasileiros aqui dentro do país via caminhões. E também as resinas plásticas são a base do que nós chamamos de terceira geração de petroquímico, ou seja, pegar o polipropileno, o etileno, todos esses produtos químicos que eu não me lembro mais como é que se chamam, e transformar em embalagens, copos de plástico, até mesmo a carcaça de computadores e vários outros produtos que nós usamos no dia a dia, e isso aí também vai aumentar o imposto de importação, lamentável. E na terça-feira, o Fora de Curva, passando na frente da sua concorrência em termos de análise econômica, fez a sua apreciação a respeito da queda da produção de veículos no Brasil, onde nós apontamos como o verdadeiro culpado, ou o maior culpado disso, a própria indústria automobilística, que coloca um preço muito alto nos carros. Como eu comprovei naquela terça, um aumento real no preço dos veículos no Brasil da ordem de 40% em 5 anos, e agora estão chorando pitangas porque estão dando férias coletivas que as pessoas não estão comprando carros nesse momento. Culpa deles que subiram muito o preço, estão praticando uma espécie de cartelização, e isso aí logo logo, acredito eu, vai acabar, porque tem muita indústria, especialmente chinesas, trazendo produtos de boa qualidade aqui no Brasil, que vai dar um revigoramento da concorrência, e o preço dos veículos tradicionalmente brasileiros, das fábricas mais famosas aqui do país, não vou dizer o nome delas, vocês sabem, vai começar a cair logo logo. Também comentei na terça-feira a ideia, a meu ver, muito, mas muito equivocada mesmo, do presidente Luiz Inácio da Silva de querer reestatizar a Eletrobras. Vai ser um baita de um erro. Já na quarta-feira, nós tratamos de 3 assuntos só de economia, que foi uma análise muito rápida dos motivos pelos quais o Banco Central manteve a Selic aqui no país em 13,75%, ou seja, nossos juros básicos. No caso atual, eu dei razão ao Banco Central, ao Roberto Campos Neto, pelas expectativas inflacionárias que nós estamos tendo, não só em função das altas tributárias que já estão ocorrendo no Brasil, mas também diante da expectativa de aumento dos gastos públicos de uma maneira um tanto quanto desorganizada e, diríamos, irresponsável, que tende a provocar ainda mais inflação.
E as outras duas questões, propriamente, não dizem respeito à política nem à economia, mas comportamento, civilização. Em primeiro lugar, eu tratei a respeito daquelas 3 meninas que fizeram um vídeo um tanto quanto irônico por uma colega de mais de 40 anos. Essa colega, que mora lá em Bauru, virou celebridade nacional e resolveu querer ter mais fama ainda, ou manter seus 15 minutos de fama por mais tempo, fazendo um boletim de ocorrência contra aquelas meninas que são apenas adolescentes fazendo uma travessura, que já pagaram muito, mas muito pela irreverência que fizeram. Afinal de contas, adolescente é feito para ser irreverente, adolescente é feito para questionar, adolescente vive em tribo e acha estranho um adulto no meio deles. E foi isso que aconteceu. Foram repreendidas até demais, se viram forçadas até a sair da escola que estavam cursando, se não me engano, biomedicina, e ainda parece que querem perpetuar a perseguição a meninas que mal estão começando a vida. Acho isso um erro, acho isso pior, muito pior, do que a chacota que elas fizeram contra a coleguinha de 45 anos. Outra coisa que eu toquei no vídeo de quarta diz respeito ao discurso que já entrou para a história do Brasil, do deputado federal, inclusive o parlamentar mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira. Vamos relembrar, ele colocou uma peruca loira em pleno expediente da Câmara dos Deputados, dizendo que não se considerava ou se sentia como Nicole, e começou a elencar seus argumentos de uma forma, sim, um pouquinho debochada, mas muito séria nas palavras, cientificamente falando, do erro que é colocar homens que se sentem mulheres competindo esportivamente com as mulheres de verdade. Mesmo que um senhor masculino tenha vontade de ser feminino, ele tem toda uma carga óssea, muscular, hormonal masculina. Isso dá grande vantagem para ele em competições esportivas e não é justo. E ele também abordou outras questões da intimidade feminina, especialmente em banheiros públicos. E por conta disso querem caçar o rapaz, quer dizer, o deputado federal, e essa iniciativa, por incrível que pareça, está sendo levada a séria, não só pelo Supremo Tribunal Federal, como parece pela Procuradoria-Geral da República. Um absurdo. E ontem, na quinta-feira, estava esperando aquele dia para analisar a prévia do PIB do Banco Central, que nós conhecemos como IBCBR, de janeiro, que não saiu. Porque o IBGE resolveu mudar a metodologia de cálculo da produção industrial, das vendas do comércio varejista e do volume de serviços comercializados em cada mês. E essas informações só vão ser divulgadas lá por meados final do mês de abril. E aí atrasou o IBCBR. E eu chamei atenção para uma coisa. Nós sabemos por indicadores já indiretos, mas antecedentes a esses, que a situação da economia brasileira não está mais em céu de brigadeiro. O emprego em janeiro cresceu muito menos do que deveria. O uso de crédito por parte das empresas caiu também em janeiro, me parece que esse dado se repetiu em fevereiro, e isso mostra pelo menos uma desaceleração da economia que seria confirmada por esse BCBR, pela prévia do PIB de janeiro de 2023. Não aconteceu e eu fiquei com um pouco de estranheza em relação a isso e manifestei essa minha opinião. Será que existe alguma possibilidade dos dados oficiais brasileiros estarem sendo manipulados para mascarar eventualmente uma situação de desaceleração ou de recessão econômica? Se estiver acontecendo isso, é gravíssimo, ainda não posso afirmar, mas suspeito. Por exemplo, a grande fome na China no final dos anos 60, início dos 70, foi ocasionada exatamente por mentira e informação. Está tudo explicado no vídeo de ontem, gente. Também tratei ontem da previsão de déficit público do governo federal para 2023, que subitamente caiu de 220 e tantos bilhões para um pouco mais de 100 bilhões, caiu mais de 50% ainda no primeiro trimestre. E daí eles argumentam que isso é em função de economia, de recursos, alta arrecadação, um monte de coisa. Não, não é isso. Primeira coisa, ano passado nós tivemos um superávit de mais de 50 bilhões de reais. E essa queda de déficit de mais de 50% que eu mencionei, ela está ocorrendo principalmente pela falta de capacidade do governo federal realmente cumprir os gastos que quer fazer. Um déficit acima de 100 bilhões de reais
ainda é uma super derrota para o país. Isso é gerador de inflação. E finalmente, na quinta-feira, eu dei um pitaquinho, falei rapidamente a respeito da onda de ódio de toda a equipe do governo federal contra o presidente do Bacen, Roberto Campos Neto, porque ele manteve a taxa Selic a 13,75%. Querem dar um tapetão, querem tirar ele da presidência do Banco Central, mas pela lei não vão conseguir, porque a principal função do Banco Central, segundo a própria lei que deu autonomia à instituição, é exatamente garantir estabilidade de preços, e isso ele está fazendo. E agora, na sexta-feira, o IBGE divulgou o IPCA 15, que mede a inflação de 15 de fevereiro a 15 de março aqui no Brasil. O resultado foi um pouco menor do que nos meses anteriores, foi de 0,69%. E assim a grande imprensa faz uma grande festa dizendo que a inflação desacelerou e pode cair juros. Nananina não, lê do engano. O que aconteceu agora com essa inflação de 0,69% é muito mais grave do que foi registrado, por exemplo, no IPCA 15 de fevereiro, que foi 0,76%. Por que eu digo isso? Em fevereiro, o centro da inflação foi reajuste das mensalidades escolares. Vamos lembrar, começando o ano letivo, uma vez por ano, escolas de nível básico, médio e superior, privadas, é claro, fazem seu reajuste e isso impacta muito na inflação. Agora, no IPCA 15 de março, para se ter uma ideia, a inflação da educação foi de apenas 0,08%. Onde é que pegou? Pegou muito forte exatamente o setor de transportes, que comporta exatamente a alta dos preços dos combustíveis. A inflação desse grupo foi de 1,5% e isso está apenas começando. Vamos lembrar, nós temos uma medida de 2 semanas de fevereiro e 2 semanas de março. É um ponto médio entre esses dois períodos. E agora, nesse IPCA 15, foi registrado apenas a metade do peso real da inflação, da pressão real da inflação dos combustíveis sobre a vida das famílias brasileiras. Ou seja, segundo o IBGE, nesse período, a alta da gasosa foi de 5,76% e até o final do mês, muito provavelmente, esse indicador vai dobrar. E por que isso é importante? Porque transportes corresponde a mais de 20% da despesa das famílias brasileiras por mês. A questão da educação não chega a 6%. Então, inflação na gasolina, inflação nos combustíveis é muito mais relevante, muito mais impactante do que no setor educacional. Lembrando que quando sobe o preço da gasolina, quando sobe o preço da energia, da telefonia, isso recai sobre toda a cadeia produtiva brasileira. Ou seja, essa inflação vai ter reflexos. Então, a tendência do fechamento de março, do IPCA, é que a inflação brasileira oficial seja bem acima de 0,69% e ainda registre alguns repiques muito fortes em abril e maio. Lembrando que muito provavelmente no mês que vem, vários estados da federação vão retomar alíquotas mais elevadas de ICMS sobre combustíveis, energia e telecomunicações, o que vai pressionar ainda mais a inflação. Então, nesse ponto, é bom ficar de olho, não teve nada que melhorou, e sim, um percentual um pouco menor foi circunstancial, porque deixou de influenciar nessa primeira quinzena de março e segunda quinzena de fevereiro, tanto assim as mensalidades escolares, que foi substituída com muito maior grau de periculosidade inflacionária pelos combustíveis. E para finalizar essa parte mais séria do Fora de Curva, antes de entrar no nosso resumão semanal, cabe ainda mencionar que a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff foi aprovada para ser presidente lá do Banco dos BRICS, com um salário bom, um salário razoável, em torno de R$200 mil por mês. Mas mesmo assim, como eu falei na oportunidade anterior que eu tratei disso, sucesso para Dilma e votos de muita, mas muita sorte para esse Banco dos BRICS, porque ele vai precisar para fazer um bom trabalho ou para sobreviver. Vamos ver o que acontece, pessoal. E agora, já que está chegando o final de semana, vamos conversar sobre algumas amenidades. E eu sei que os espectadores do Fora de Curva têm uma certa preferência sobre nossas abordagens mais românticas de casamentos.
Olha essa que aconteceu então na República Dominicana. Uma noiva, lógico que a noiva é porque vai se casar. Ela começou a planejar sua festa de casamento e ela tinha um número limitado de convidados que poderia chamar para o recinto da festança e passou a escolher quem realmente ela iria querer contar com a presença e quem seria dispensável. Qual foi o critério que a moça usou? Quem tinha mais grana. Ou seja, os parentes mais ricos iam ser convidados e os mais pobres ou remediados iam ser dispensados, talvez fossem encontrados em outra oportunidade, não tão festiva assim. Deu uma confusão, gente. Parece que até a mãe da noiva ficou indignada com ela. Será que a matriarca da família não era tão riquinha assim, não foi convidada? Só sei que foi uma confusão. Toda a família está contra a menina. E a menina só queria provavelmente receber melhores presentes das pessoas mais afortunadas. Será que ela tem razão ou não? E pelo que eu ouvi falar por aí, várias organizações dos direitos humanos, outros direitos, estão querendo meter o bedelho na lista de convidados dessa menina da República Dominicana para ver se ela flexibiliza um pouco e coloque os descamisados para usufruírem dessa festa. Certamente isso aí vai dar muito mais encrenca, e se nós tivermos aqui no Fora de Curva algum relato da festança que ocorreu e eventualmente alguma treta, vamos passar aqui no vídeo, vamos relatar para deleite dos nossos espectadores. E a ciência, de vez em quando, descobre umas coisas muito cabulosas e até decepcionantes. E uma das historinhas que mais faziam sucesso por esse pessoal da autoajuda há algum tempo atrás é aquela do grande músico Ludwig van Beethoven, que ele era o caçula de uma família de vários filhos, onde praticamente todos tinham um problema ou de audição ou outro problema físico. E ele realmente ficou surdo depois de uma certa idade, mas a mãe dele na gravidez insistiu. Ele é meu filho, eu quero ter ele. E aí vem toda aquela questão de autoajuda. Até esse era um argumento que eu considerava coerente contra o aborto, porque imagina perder Ludwig van Beethoven pela possibilidade dele ter alguma deficiência física. Seria um grande prejuízo para a humanidade. Mas aí conversa vai, conversa vem. Vamos dar uma olhada no cadáver do músico, tiram um cabelinho, vão fazer teste de DNA. O que descobriram? Que ele não era Beethoven. O que descobriram foi que o nascimento dele foi a resultante de uma passeadinha um pouco além dos limites da mamãe do compositor. E aí, frente a essa travessura, como será que vai ficar toda aquela história de autoajuda inspirada no Beethoven? Sei lá. E agora, deixando Beethoven lá no passado, vindo para os dias atuais, um rapaz de 19 anos resolveu, por experiência ou por pura sacanagem, fazer um teste de DNA dele com os pais. Foi só para confirmar, talvez, uma experiência científica, mas o que ele descobriu? Que ele era filho da mãe dele, é óbvio, evidente com o relato. Mas o pai dele era outro, ele era filho do próprio tio. Como será que isso foi acontecer? Isso não acontece na vida real. Ou será que acontece? O que vocês acham? Só sei que está uma confusão daquela família que eu nem sei de onde é. E é melhor nem saber também, porque o quebra-pau lá deve estar muito forte. E finalmente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, por falar nisso, não esqueçam do like, do compartilhamento, da inscrição no canal para quem não é inscrito. Seja muito bem-vindo. E indo para o encerramento, então, existe uma empresa chamada Bright Horizons, lá no Reino Unido, que é uma gestora de creches e pré-escolas. Esse grupo resolveu mandar uma orientação para os pais, especialmente das menininhas bonitas, que vão no colo quando são chamadas de princesas, para não chamarem suas filhas assim, não falarem como tu é bonita, minha filhinha. Está proibido pela Bright Horizons. Por que está proibido? Porque, segundo a gestão deste grupo escolar, cair no padrão de elogiar a aparência de uma menina, rotulando seu comportamento como bom ou parabenizando-a quando ela faz algo perfeitamente, diz o documento que eu estou me referindo, é parte de uma sociedade machista. Olha, essa ideia de discriminação de uma sociedade machista que vai para os píncaros dos cornos lá da plataforma continental. Pessoalmente, eu vou dizer para minha filha, ela vai fazer 15 anos agora em abril, quando ela tiver 73 anos, se eu estiver vivo, eu ainda vou chamar ela de princesa, ainda vou dizer que ela é bonita porque ela é mesma. Vamos parar com essa palhaçada, não é só o Brasil que tem essas
idiosincrasias malucas de querer determinar comportamentos, inclusive na relação de pais e filhos. Imagina só, se agora querem proibir de chamar nossas filhas de princesinhas ou de beldades, será que eles querem incentivar a gente chamar todas as crianças ou só coisa horrenda ou coisa parecida? Sei lá, tá tudo muito maluco, mas eu vou continuar considerando a minha filha a mais bela das princesas, a mais linda das meninas. E por hoje era isso, gente. Espero que cada um de vocês tenha um excelente final de semana, aproveitem bem, recarreguem energia, porque na segunda-feira as tretas tudo voltam a tomar conta da nossa vida. Então a gente tem que estar bem descansado e aproveitar muito, mas muito mesmo, sábado e domingo. Então eu fico por aqui, deixo o meu forte abraço a cada um de vocês. Novamente, um baita final de semana, um excelente final de semana. Até breve, tchau!